Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. A gente vai iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, em mais este Evangelho, abençoando e iluminando cada um de nós e que a gente possa compreender as lições de hoje da melhor maneira possível, contando sempre com a ajuda imprescindível desses nossos amigos queridos que sempre estão aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a gente vai dando continuidade então aqui ao capítulo 12 do Evangelho, Amai aos vossos inimigos. Hoje a gente vai ler os itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, apresentai também a outra. Esse é um texto muito, não polêmico, né, mas que causa aí uma certa... O pessoal se remexe na cadeira toda vez que a gente fala sobre isso. Vamos lá então. É um trecho agora, inicialmente, do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistirdes ao mal, mas se alguém vos ferir na face direita, dai-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda outros 2000. Dai àquele que vos pede, e nada negueis àquele que deseja que lhe empresteis. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão a essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa. O que vos parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer, pagai o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao orgulhoso essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto em que se vingar. E isto sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus que nada teriam a temer. Não se colocando um freio às agressões, logo todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune. É a única que nos pode dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre, olhai para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. A gente tem, aquela máxima, principalmente para nós homens, aquela coisa de, não leva o desaforo para casa, Se você for ofendido, você tem que retribuir. Durante muito tempo, os homens, os meninos, foram criados com essa premissa, de que não se pode não se pode apanhar na rua, e se apanhar tem que bater. A gente sabe que os tempos hoje estão diferentes, as situações hoje são diferentes, mas a gente ainda vê
muito disso, por exemplo, né, no trânsito. Se a pessoa xinga a outra, a pessoa xinga de volta. E quantos crimes não acontecem no trânsito justamente porque as pessoas não estão mais tolerantes, não toleram, né, levar um xingamento para casa, uma fechada no trânsito, uma buzinada que seja, enfim. Nós vivemos tempos que esse texto, ele não perdeu a sua... Ele ainda é atual. Ele não é um texto velho. Não é um texto que, antigamente só que acontecia isso. Não. Os mecanismos mudaram, as formas de violência mudaram, mas a brutalidade das pessoas, ela continua ainda, infelizmente, no coração. Sinal que a gente ainda não progrediu o suficiente. Sinal que a gente ainda precisa ler esse tipo de texto e interiorizar no sentido de, não, eu não tenho que me vingar. Lógico, eu não preciso apanhar. Eu não tenho que levar ao pé da letra, né, essa passagem bíblica, né, de dar a face direita, né? Então quer dizer que se a pessoa me bater eu tenho que ficar quieto. Não é bem assim. A gente tem que ter tolerância. É evitar a vingança. Porque se alguém bate e você revida, aí vira uma coisa que realmente não é legal. E isso só vai trazer consequências ainda piores. Eu sei que é difícil a gente pensar assim, eu sei que é difícil a gente interiorizar isso, mas é algo que a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a ver de uma outra forma, a entender que a violência, ela só gera violência, e a vingança, mais ainda, quando a gente tem o sentimento de vingança, de que alguém fez alguma coisa contra a gente e a gente precisa se vingar, é algo que não deveria habitar o coração daquele que se diz cristão, daquele que se diz espírita, e principalmente para o espírita, porque sabe das consequências espirituais. Sabe que a gente muitas vezes leva um ódio quando a gente morre, a gente leva isso para o outro lado da vida, e para se livrar disso é muito difícil. Então, quanto mais a gente conseguir, na medida do possível, nos reajustarmos com aqueles que estão aqui caminhando com a gente, quanto mais possível a gente conseguir se livrar de sentimentos ruins, melhor para a nossa evolução. Repito, não é fácil, não é do dia para a noite que a gente consegue, não é uma chavinha que a gente liga e pronto. Não é um botãozinho de ventilador que a gente liga lá e pronto, tá ligado o modo bondade. Não é assim. É algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa interiorizar. Por isso que a gente faz as leituras aqui do Evangelho, e principalmente esse capítulo, eu acho que é um capítulo muito importante para a gente parar, para a gente refletir, ler de novo se for o caso. Já falei, trocar ideias com pessoas, isso é importantíssimo. Às vezes a gente tem um determinado entendimento sobre um texto, e se a gente não troca ideia, se a gente não conversa com alguém, a gente fica com aquilo e a gente toma aquilo como verdade. Isso pode nos prejudicar. Então, deixa esse convite. Né? Lê o texto, ficou com dúvida? Aqui no nosso caso, pode mandar comentários pra gente, pode mandar comentários no nosso WhatsApp, se for o caso, e no momento oportuno a gente volta a falar sobre o assunto, porque é um assunto realmente muito importante e que a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos.
Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem.